Fala, gente, chegamos ao 15º dia do nosso plano de leitura e estou muito feliz por ter você aqui, estou muito feliz por existir pessoas que querem ler a Bíblia, que estão procurando a verdade em Deus, se aperfeiçoar em Deus e trazer transformação para esse tempo através do próprio derramar de Deus nas nossas vidas. A verdadeira transformação que existe, ela é realizada por Deus. Muitos acham que é através da guerra, muitos acham que é através da luta humana, de correr atrás dos sonhos, do própria força moral do ser humano, mas isso não é verdade. Tudo provém de Deus, todo poder vem de Deus. Ele pode dar e Ele pode tirar a hora que Ele quiser, e os planos dele são sempre bons. Eu quero orar com você, que você possa ser abençoado nesse dia, e vamos que vamos, tamo junto. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida desse meu irmão, minha irmã. Eu peço a tua bênção, Pai, nesse tempo de meditação na tua palavra. E eu creio, meu Deus, que o Senhor é um Deus real e fiel, que pode abençoar essa pessoa onde ele estiver. Eu peço que o Senhor esteja, meu Deus, aí guardando o coração, livrando de todo mal, todo caminho maldoso, do caminho de morte, caminho de destruição. Peço, Pai, em nome de Jesus, que os teus planos se cumpram na vida desse meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus eu oro. Peço, Pai, que nesse dia seja um dia poderoso, um dia especial. Começamos mais um dia e que Deus possa abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe. Nós lemos Jó capítulo 32, capítulo 33 e capítulo 34. Agora nós lemos também Atos capítulo 10. Acontecem algumas mudanças aqui em Jó. Aparece um novo personagem aqui nessa história que estava ouvindo todo esse discurso. Era mais um amigo de Jó, só que ele era mais novo. O texto fala que, como ele era mais novo, ele esperou todo mundo falar. Como agora, mais ninguém queria contradizer Jó, ninguém conseguiu convencer Jó de alguma coisa, e Jó estava numa posição muito correta, que se achava, muito correta e muito séria. Esse homem chamado Eliú, ele se levanta e, irado contra todos eles, tanto como Jó, para com Jó, como para com os amigos de Jó, porque os amigos de Jó acabou sendo cruel em muitos momentos. Ele fala aqui, teceram acusações contra Jó, e não ponderaram como o Eliú vai ponderar aquilo que Jó falou. Eliú, ele vai fazer aqui vários apontamentos de, aqui você falou bem, mas isso aqui eu não concordo com você e você está errado, principalmente em relação aqui no capítulo 33, em que ele fala: você disse que você não tem iniquidade, que você é justo, que você não errou, e ele diz o seguinte: devo lhe dizer nisso que você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta conta de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, e de dois modos, de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. O sonho ou em visão de noite, enfim, ele vai falar a forma como Deus fala, o sonho ou em visão, e Jó, contradizendo aquilo que Jó fala: Deus está fazendo isso contra mim, e quem vai julgar os atos de Deus? Jó coloca Deus como injusto em vários momentos, como nós lemos aqui, e Eliú começa a falar e tentar trazer alento, mas ele fala de uma forma mais, aqui fala, relata a expressão emocional dele, que ele está irado aqui, e em vários momentos nas nossas vidas acontece dessa forma. Quantas vezes alguém não precisa levantar a voz e se colocar numa posição de mais fervor, de mais intensidade, para fazer-nos parar? Às vezes com filhos a gente tem que agir assim. Nem sempre a gente, com uma palavra branda, uma palavra mais calma, com menos intensidade, vamos fazer com que nossos filhos ou pessoas queridas caiam em si e vejam a loucura que ele está falando. Em vários momentos nós também somos assim. Em vários momentos nós falamos algumas besteiras, em momentos de raiva, em momentos de dor, em momentos de angústia, em momentos que nós não estamos no nosso pleno juízo. E eu tô falando isso porque muitas pessoas, por ser cristãos, recriminam a palavra dura, uma intensidade maior, um levantar a voz em gritos e em expressões mais agressivas, vamos dizer assim. Isso a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Existe uma forma, que isso quer dizer? Existe uma forma de eu me irar que eu não peco.
A ira que se torna agressão e desejo de maldade, essa é uma ira pecaminosa. A ira em que eu estou correndo para fazer justiça em prol de alguém que é desafortunado, alguém que está sendo de fato injuriado, essa correr, Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Lembra disso. Tem pessoas que vivem uma falsa piedade, tá morrendo de raiva, tá morrendo de levantar a voz, tá tem a necessidade de levantar a voz, mas por causa de um falso ensino que foi colocado, ou até hipocrisia mesmo, fica quietinho achando que aquilo é postura de piedoso, postura de alguma coisa. Isso não é verdade. Nós temos que ser honestos. E em grandes momentos de confrontos foram os momentos em que minha vida é mudada. Dentro de casa acontece muito isso. Esposas têm um poder muito forte de levantar a voz para nós e às vezes colocar juízo em nós, maridos. E não posso falar o lado ao contrário, porque seria eu advogar em meu benefício, mas certamente em momentos alguns momentos que eu tive que levantar a voz e falar, aqui não é assim, aqui não é assado, trouxe um pouco de juízo e alento. É óbvio, alguém se sentiu ofendido no meio da situação, nós temos que ter humildade de pedir perdão e explicar o teor, se aquilo foi pecado, se a ira, se eu levantar de voz, se o contraponto que eu disse foi porque eu estava irritado e quis me vingar de alguma injúria, de alguma forma, isso é pecado. Cabe um pedido de perdão, no contexto dentro de casa, principalmente. Agora, se você levantou a voz para trazer justiça, você levantou a voz e consegue explicar isso e trazer alento para o coração das pessoas, explique isso. Se a pessoa ainda assim está amargurada, ainda não gostou do levantar a voz, peça perdão, porque às vezes a pessoa não está no tempo de liberar perdão e de ouvir algumas verdades. O caminho do cristão, ele sempre é o caminho em que eu trago paz. E vai existir alguns, principalmente em momentos de liderança, em momentos familiares, nós temos que trazer paz. Agora, em momentos de injustiça, em momentos em que injustos estão crescendo, esse é o momento em que o cristão vai ter que se preparar para a guerra, não para matar os outros, mas para trazer luz para que a guerra acabe. E eu quero passar agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que é um tempo tremendo, e aqui eu quero finalizar esse tempo de meditação. Em Atos capítulo 10 acontece um momento ímpar na fé, para nossa fé cristã, inclusive. E aqui a gente tem muitos aprendizados. Ali nós temos um homem chamado Cornélio, que ele não era judeu, ele era um gentil, ele é um centurião, ele era um oficial romano. Só que ele era piedoso, a Bíblia fala, que ele é piedoso, dava esmolas, ele ajudava, ele tinha um coração muito bom, mas ele não conhecia Jesus. Ele é um cara fora do cristianismo, fora daquele momento. Só que é como se fosse um anônimo. Só que Deus não deixou esse cara anônimo. Era interessante. Num certo dia, um anjo apareceu para ele e falou: você vai mandar os seus oficiais, os seus serviçais, num lugar chamado, na casa de um homem, na cidade tal, chamada Jope, no caso. Vai chamar um homem chamado Simão, e ali chama ele porque ele tem algo para falar da minha parte para você. Olha só, Deus não ministrou o coração de Cornélio. Deus teve interesse de que alguém que havia estado com Jesus, tivesse uma experiência com Cristo, viesse até a casa de Cornélio para ministrar o coração. Aquele anjo podia ministrar o coração. Existe uma revelação de um homem chamado Jesus, que ele era o Filho de Deus, um homem 100% homem, 100% Deus, que trouxe redenção para a vida humana. Enfim, ele não fez isso. Ele falou: vai lá e chama. E ao mesmo tempo em que estava acontecendo esse processo de ir lá chamar, Deus ele chega para Simão Pedro, que é o apóstolo Pedro, para quem não sabe, e dá uma visão, uma revelação para ele. Por quê? Até então, a pregação do evangelho, o derramar do Espírito Santo não havia sido ministrado a gentios, a pessoas que não eram judeus. Então, ali eles estavam imaginando que aquilo era um privilégio de judeus. Já que Jesus era judeu, já que tudo foi derramado ali em Israel, Jesus disse que veio para os judeus e não para os gentios. Então era natural eles esperarem isso, e ali existe uma quebra. Deus precisava ensinar algo novo para Pedro. Pedro, ele sempre foi um homem fiel e sempre cumpriu com algum, ali a Bíblia mostra, né, com o rigor das alimentações judaicas. Ele não comia nada. Ele disse para Deus que nunca comeu nada impuro. E Deus ele traz naquela visão
uma palavra ao coração dele: ó, aquilo que eu purifiquei não torne impuro. E não dá mais explicação para Pedro. E Pedro vai ao caminho, obedece a Deus, ele segue aqueles homens que chegaram na casa dele logo depois da visão. E quando ele começa a pregar lá em Cornélio, em Cesareia, ele entende o que Deus estava falando. Muitos judeus ali estavam escandalizados, estavam impressionados, porque enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo se foi derramado no coração daqueles homens gentios que não eram judeus, que não conheciam a lei judaica, mas simplesmente eram piedosos. Cornélio, por sua vez, olha só, ele reuniu toda a sua família. Ele falou: ó, vai vir um pregador aqui, vai vir um homem aqui, nós precisamos estar aqui. Ele era o piedoso, talvez nem todo mundo da família era. E isso é mais um aprendizado para nós. E Pedro prega naquele lugar, e o Espírito Santo é derramado naquele lugar. Entenda, o Espírito Santo ele vem na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser e da forma como ele quiser. Ali não foi, lembra disso, o Espírito Santo não é derramado pela vontade de um pregador. O Espírito Santo é derramado pela provisão e graciosa de Deus. E naquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo e os judeus ficaram impressionados, como eu já disse, e Pedro explica. Pedro entende a visão e explica o que Deus purificou. O homem não pode chamar de impuro. Então, qual que era a ideia ali? Poxa, eles não são dignos de receber isso, eles nem conhecem tudo que a gente conhece. Só que Pedro traz o ensino para todos ali. A pregação do evangelho é para todos. E a partir dali, toda a forma de pregar, as exigências que seria colocado para aqueles que seguem o cristianismo, porque um judeu ia seguir um cristianismo de um jeito, o cristão gentil ia seguir de outro jeito. O judeu, ele está acostumado com alguns ritos de alimentação que eles entenderam ser muito pesado. Já pensou, para ser cristão eu tenho que parar de comer carne de porco, não posso chegar perto de morto, tocar morto, todos os costumes que aqueles gentios haviam praticados. E ali o Espírito Santo trouxe o entendimento: isso não é importante para a fé cristã. A fé cristã, o importante é conhecer Jesus, conhecer a salvação em Jesus, receber o perdão em Jesus, porque aquele homem, ele era piedoso, ele conhecia Deus, ele temia Deus, ele dava esmola em nome para honrar a Deus, só que ele não conhecia o Cristo. O coração do evangelho era o Cristo. Por quê? O Cristo fez o sacrifício perfeito. Cornélio não era aperfeiçoado porque ele era temente a Deus e amava a Deus. Cornélio só foi aperfeiçoado a partir do momento em que ele conheceu Jesus, entregou a sua vida para Jesus e ali foi cheio do Espírito Santo. É um processo que aconteceu naquele lugar. E a mesma coisa conosco tem que ser. Nós não fomos chamados para pregar o evangelho somente para aquelas pessoas que eu acho que são merecedoras. Nós somos chamados para pregar para todas as pessoas em todos os momentos. Porque existem pessoas no meio de um monte de gente que não ama a Deus. Existe ali pessoas que amam a Deus, são tementes a Deus, estão buscando em Deus a verdade. E se você não ensinasse, eu e você não ensinarmos quem é Jesus e por que ele veio, as pessoas vão viver uma fé não aperfeiçoada. E talvez até vir a perdê-la porque não teve um encontro perfeito e poderoso com Jesus Cristo. Não foi cheio do Espírito Santo. Não existe pessoa cheia do Espírito Santo que não conhece Jesus, que não ama Jesus. E eu te desafio hoje a falar do Jesus no qual você conheceu e transformou a sua vida. E se você ainda não conhece Jesus, eu te convido hoje para começar é difícil pela internet eu te evangelizar, eu te ensinar sobre Jesus. Até poderia, mas não é esse caso. Mas procura uma igreja de um pastor fiel, sincero, que ama a Deus, que entregou a vida para a obra de Deus. Isso é a coisa mais poderosa, decisão mais poderosa que um ser humano pode fazer: buscar a Deus em algum lugar. Existem igrejas sérias, irmãos, existem homens que dedicaram a vida no meio de um monte de corruptos e bandidos. Existem homens de fato que querem levar o evangelho para as pessoas. Eu te desafio a buscar esse lugar, se você não conhece, buscar um lugar onde possam te ensinar de Jesus, te mostrar o que é o desafio de andar os caminhos de Jesus. E vamos que vamos. Aqui no decorrer do ano nós vamos estar falando um pouco sobre ele, sobre Jesus. Na verdade, vamos falar muito sobre ele. E continue aqui conosco. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Um forte abraço e tamo junto. É nóis.